Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? E aí? Boa tarde, boa noite, bom dia! Como é que foi o feriado de vocês? Quer dizer, é feriado no Brasil inteiro, né? Porque hoje é dia de Tiradentes, se não me engano, no resto do Brasil. Aqui em Brasília, a gente meio que esquece desse feriado de Tiradentes porque coincide com o aniversário de Brasília. E por falar em Brasília, muito prazer, eu sou o Aro, professor Aro, você está aqui no canal Professor Aro para a gente discutir o que está acontecendo no mundo pantanoso, lamacento da política brasileira, em especial o que está acontecendo nos bastidores dessa direita nefasta que está tentando voltar ao poder para destruir o país definitivamente. E por falar em direita nefasta, um assunto que veio à tona e que está rolando nos bastidores do poder aqui é a possibilidade de não haver mais como é que se chama? Uma CPI do Banco Master. Estamos todos, né, esperando, aguardando pela instauração de uma CPI do Banco Master, porque afinal de contas, esse é o maior escândalo financeiro de todos os tempos do Brasil. Mas, ao que tudo indica, os elementos envolvidos nesse imbróglio todo já estão ali mexendo os pauzinhos nos bastidores para que essa CPI não aconteça. E aí eu quero mostrar para vocês uma matéria que saiu no ICL a respeito desse assunto, que diz o seguinte: que para gente que estava esperando que a CPI acontecesse, que a investigação fosse à frente e que os culpados fossem punidos, é meio que um balde de água fria. Olha só essa matéria que saiu no ICL. Opa, vamos lá. CPI do Banco Massa esfria no Congresso e Cássio, né, Cássio Nunes, que é um dos ministros terrivelmente evangélicos, tende a negar pedido para instauração. Exatamente, gente. Então, neste momento, ao que tudo indica, parece que a CPI do Banco Master está subindo no telhado lá pelas bandas do Congresso. O que é? Ai, meu pai. Quem convive com gato sabe o que que é alergia, né? E a gente convive com gato e não sei se dá pra ver, mas olha só. A bonita tá aqui, ó. Toda fofa. Oi, bebê. Dormindinho, né? E eu todo trabalhado na alergia. Ah, não, pode ficar aí dormindo. Não quer mais ficar dormindo, né? Quem mandou mexer? Ai, ai, ai. Enfim, e aí o que que está acontecendo é isso, gente. Parece que a tal CPI do Banco Master está subindo no telhado, afinal de contas, como eu disse, há muitos interesses por trás. O que eu acho interessante é que essa CPI começou a perder força justamente quando se descobre que pessoas do clã da família Bozo estão diretamente envolvidos nesse caso. Porque pensa bem, o, o Estado, né, não é o Estado, mas a unidade da federação mais prejudicada nesse caso do Banco Master, sem dúvida nenhuma, foi o Distrito Federal, porque estamos correndo o risco de vermos um banco forte, que era o BRB, falir diante dos nossos olhos por causa de todo esse imbróglio, toda essa confusão do Banco Master. O BRB foi o banco que financiou a casa do Flávio Bolsonaro, lá na Península dos Ministros, que é uma área nobre e caríssima aqui de Brasília. Ele diz que pagou 6 milhões e pouquinho por essa mansão, ou seja, conseguiu um desconto gigantesco, porque no local onde ele comprou, a propriedade que ele comprou não sai por menos de 10, 15 milhões naquela região. Mas, segundo ele pagou 6 milhões e um pouquinho. Quem financiou essa mansão foi o BRB. BRB que está envolvido. Depois descobriu que quem mexeu ali os pauzinhos, que tem dinheiro, que existe nesse meio, dinheiro de uma fintech ou coisa parecida, de uma organização que lavava dinheiro para o PCC também. Então, assim, é muita confusão, porque o mesmo BRB também financiou um duplex para o filho do governador de Brasília, que é o Ibanez Rocha. A, a vice-governadora aqui de Brasília, a atual governadora, que ela assumiu o cargo porque o governador saiu para se candidatar, depois de ter quebrado o banco, ainda vai se candidatar. Ela é amiguíssima
amiguíssima, né? Amicíssima, amiguíssima é ótima. Amicíssima da dona Michele, que está defendendo ela com unhas e dentes. Michele que quer ser, que quer não, porque a Michele nunca quis ser senadora. Ela vai ser obrigada a se candidatar a senadora e por isso que ela está brigando com a família. Por quê? Porque na verdade ela queria ser presidente ou vice-presidente na chapa do Tarcísio. Enfim, é uma confusão generalizada, é muita podridão, é muita lama. E aí a gente, que não tem poder, a gente fica olhando e fica indignado, né? Porque afinal de contas, é, a gente não consegue saber o que está. A gente não consegue entender por que que isso não vai para frente. Quer dizer, a gente entende, é porque tem gente muito poderosa. Mas vamos analisar aqui a tal da notícia para a gente entender direitinho o que que está acontecendo. Com o foco já voltado para as eleições de outubro, o Congresso Nacional baixou a temperatura das discussões sobre a abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, do Banco Master, o que reduz as chances de o ministro Cássio Nunes Marques, do STF, dar uma liminar que torne obrigatória a instauração. Então, o que está acontecendo? Lá no Congresso, ninguém mais quer saber de CPI do Banco Master. Até porque, se acontecer essa CPI, vai rolar. Muita gente vai ser queimada, né? E a gente está nesse período de eleição e essas pessoas querem ganhar a eleição, então elas preferem que a CPI não aconteça neste momento para que elas não sejam queimadas. E aí ficou aquela dúvida, tá, mas então se o Congresso não instaurar a CPI, o STF pode fazer isso? Aqui a matéria está dizendo que é pouco provável, porque olha só, o relator do pedido feito ao STF por por senadores de oposição, Cássio está em um fogo cruzado. Os precedentes de os precedentes da corte autorizam o tribunal a determinar a criação de uma comissão parlamentar em caso de omissão do presidente do Senado. Ou seja, o Nunes Marques ele tem o poder de mandar instaurar essa CPI, caso ele queira, uma vez que o Alcolumbre, né, que é o presidente do Senado, se mantenha neutro e não queira instaurar. O entendimento particular do ministro, entretanto, aponta para outro caminho. Cássio entende que o judiciário deve ser autocontido nessa situação e evitar interferir em questões típicas do legislativo. Então, assim, num primeiro momento parece que é isso. Ele fala, não, eu posso até pedir para que instaure, mas eu prefiro não me meter, deixar que o legislativo tome conta lá do seu terreno e a gente ficar cada um no seu quadrado. Mas no fundo, essa omissão do Cássio, essa possível omissão do Cássio Nunes, do terrivelmente evangélico Cássio Nunes, pode se dar por interesses particulares. Porque veja bem o que nós sabemos também, ó. Além disso, a criação da CPI do Banco Master poderia colocá-lo, o Nunes Marques, né, sob os holofotes, em meio à notícia de que uma consultoria tributária ligada ao filho do ministro recebeu 6,6 milhões do Banco Master. Então, assim, há dois motivos para que o Nunes Marques diga não a essa CPI. O primeiro seria ele usar como desculpa o fato de que não, a gente não deve interferir no trabalho do Congresso, a gente não deve se meter nesse quiprocó, não meter a mão nessa cumbuca toda. Esse seria, talvez essa seja a justificativa dele para não instaurar a CPI. Mas no fundo, não é de interesse dele também que essa CPI vá adiante, uma vez que o filho dele recebeu milhões do Banco Master. Então vocês estão percebendo que é muita gente poderosa, é muita gente envolvida, e isso pode acabar fazendo com que essa CPI nunca veja a luz do dia. Como é que a gente pode fazer com que isso aconteça algum dia? É só a gente ficar atento aos atores que estão envolvidos, né? E aí, querido, são praticamente 90% deles são da direita ou da extrema direita, PL e União Brasil atolado até a tampa, o PP também, e não votar nessa gente. Porque se renovarmos o Congresso, se a gente colocar no Congresso pessoas comprometidas com a coisa pública, de fato, aí quem sabe numa próxima legislatura essa CPI saia e essas pessoas sejam investigadas e
acabem sendo punidas pelos crimes que cometeram contra a economia brasileira. Só que para isso, a gente precisa limpar o Congresso, ou seja, limpar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal dessa gente nefasta. Então a gente tem que evitar ao máximo votar em partidos como PP, PL, né, que é o partido de Lúcifer, Republicanos, União Brasil, quem mais? Esses partidos que estão ligados a essa direita lamacenta precisam ser varridos do Congresso para que a gente veja justiça sendo feita nesse país. Se não fizermos isso, nós vamos estar colaborando para que a impunidade vença, tá? Quero saber de vocês qual é a opinião de vocês a respeito dessa possibilidade de uma CPI do Master jamais acontecer, graças à decisão do Alcolumbre, né, que é o presidente do Senado, e também do senhor Nunes Marques, que é um dos ministros terrivelmente evangélicos, colocado lá pelo senhor Bozo da Silva. Da Silva não, né? Pelo senhor Bola. Pelo senhor Bozo. Nossa, até engasguei aqui, porque quando a gente fala do mal, né? Enfim, quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo nos comentários. Claro, de maneira sempre muito respeitosa. É sobre isso, gente. A gente se vê a qualquer momento. Beijão. Fui. Continua me seguindo aqui, se inscreva no canal, indique esse canal para as pessoas, enfim, todo esse babado para que a gente continue crescendo, tá certo? Até.